Olá. Deixa eu ver se o negócio funciona. Esperar a Beta entrar. Mas vamos fazer então a última sessão com a Beta. Aí já entrou. Deixa eu só vou desativar os comentários. Oiê! Tudo bom? A última sessão ainda corta a cabeça, ó. Não cumpre o objetivo. Não, a gente vai se ajeitando aos poucos. Você tá me ouvindo bem? Tô super. E Ai, você? não, também. É que eu tô testando um microfone novo aqui, vamos ver se funciona. Quanto tempo, né? Não, A gente muito. Que saudade. estava acostumada a fazer toda semana e pulamos uma, É. uns 15 dias aí. E aí, como foi? Tudo Como bem, foram os dias? foi bem, foi corrido para variar, né? Sempre correndo. Moro no interior, mas eu corro também. Não é só Mas, porque não está em São Paulo que não tem. nossa, gente, que loucura. Mas foi bom. Fui para a praia também, foi legal, recarreguei as energias. Aproveitei esse final de semana também, fiquei reflexiva, pensando em algumas coisas. Mas é sempre bom, né? Foi Que bom, fico bom, feliz. foi gostoso. Que bom. Ô, Beto, sabe uma coisa que eu queria te perguntar que a gente tinha falado e depois a gente não falou mais, mas na sua lista de materialização tinha uma coisa de saúde, de emagrecer, não sei o quê. Sim. E você sabe que é interessante você ter perguntado isso, né? Porque foi uma coisa que eu tomei mesmo uma atitude em cima disso, porque eu tô no processo da menopausa, então os hormônios ficam meio malucos e eu fui atrás, entrei em contato com o meu médico e tô com a lista aí de todos os exames para fazer, que eu tinha colocado como uma meta, né? Que na verdade o objetivo final era emagrecer, mas antes disso eu precisava refazer aí os exames, olhar os hormônios e tal. E eu tomei esse passo, assim, entrei em contato, porque eu sou péssima para marcar médico, eu nunca marco, assim, esses exames ginecológicos, estou, sei lá, acho que uns 3 anos, né? Não sou exemplo nenhum, 2 anos e pouco sem fazer, mas isso estava na minha lista, eu dei esse passo de entrei em contato com ele, estou com a lista para fazer, só preciso agora marcar. Mas é algo que eu tomei a iniciativa aí de andar com isso. Ah, muito legal, muito legal. Tomou uma ação concreta Sim. E para. além disso, junto com essa questão do médico também, eu mudei de academia, fui para uma academia que tem algumas aulas que fazia um tempo que eu estava querendo fazer, ficava naquela, mas depois eu faço, depois eu mudo, tal, e também mudou, assim, um pouco o meu estilo de vida, né, nessa questão de saúde, Sempre tive uma vida de exercícios e tal, cuido da saúde, mas teve uma mudança, assim, nesse período de tempo, tanto em relação a marcar o médico, quanto a mudar o tipo de exercício para algo que eu gosto mais, que eu acho que vai ser mais benéfico, vai trazer mais resultados, sair daquele modus operandi, sabe? De ficar naquela rotina. Fui para ação, né? Tá. Que é isso. Eu deixei de ficar filosofando, ficar naquela, ai, putz, não consigo emagrecer, ai, mas não tomo uma iniciativa. E aí eu senti que nesse período aí que a gente vem fazendo esse trabalho, eu tomei algumas atitudes, e essa foi uma delas. E foi bom que você perguntou, porque eu não ia lembrar, assim, talvez nessa sessão de comentar, mas foi bem interessante, porque eu fui mesmo para ação. E isso me fez bem, assim, sabe? Me senti mais ativa em relação a esse Muito tema, né? legal. Não, muito legal. Eu não sei se foi assim para você, mas quando eu pensei na minha metodologia, eu acho que a ação é um dos pilares, né? Mas eu coloquei como reprogramar, desbloquear e agir, porque eu acho que Sim, enquanto a gente não se conhece, a gente não começa a entender por que, que a gente procrastina, por que, que a gente adia, por que, que às vezes a gente deixa as coisas para depois e tal, eu acho que fica muito difícil a gente agir. Então, não sei se total. fez esse sentido para você também. Não, fez super, assim, eu senti mesmo essa mudança de tomar mais atitude, tomar a frente das coisas, né? De não ficar procrastinando tanto.
Falou, não, pera, vamos agir, né? Eu acho que essa ação vem mesmo como um pilar muito forte desse trabalho. E acho que é bem importante, assim, e senti mesmo que eu fui para esse lugar, sabe? Eu fiz esse movimento. Eu fiz E esse te movimento. custou muito? Foi uma coisa que você te custou, assim? Você ficou tipo, ai, que saco, não tem que fazer, não vamos? Ou você sentiu que foi mais natural? Não, eu acho que foi um processo natural. Eu senti assim, a partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho com você, olhar mais para mim, me entender um pouco melhor, né? Eu venho fazendo trabalho de autoconhecimento já há alguns anos, mas no seu especificamente teve esse olhar que foi muito importante para mim, que é da infância, de entender algumas coisas que eu nunca tinha trabalhado tão profundo isso, né? Então acho que esse olhar para esse lugar que veio a autoaceitação, um monte de coisa me fez ir para a ação, né? De puta, vamos agora de me trazer mais para o presente e ver que está na minha mão, né? Que quem tem que fazer isso sou eu, né? Que ninguém vai fazer isso por mim. Então, acho que esse processo, né, de você visitar o seu passado, né, que a gente faz presente, passado e futuro, eu acho que isso é bem importante para essa ação do presente, sabe? Que você consegue projetar o que você quer no futuro, você entende o seu passado, você fala, tá, agora eu estou aqui no presente, o que eu preciso de fato fazer para realizar o que eu quero e tirando as crenças do passado, né? Então, para mim fez muito sentido isso, esse presente, passado, futuro, para direcionar para essa ação Ah, do presente. que bom. Eu achei que isso foi bem interessante, assim, sabe? Muito E, legal. e da outra vez a gente falou daquela memória da sua. Ai, foi um irmão, uma prima, não sei, que te deixou de calcinha, que abaixou a calça. Entendo. Você chegou a conseguir reprogramar ela e pensar nisso, dando um outro Sim, resultado? sim, eu consegui. E aí, tanto é que eu nem pensei mais nisso. No primeiro momento que veio esse pensamento, veio aquele sentimento, né, ruim. Mas aí eu, né, conversei comigo mesmo, né, como é que chama? O meu eu máximo, né, É. me coloquei ali nesse lugar e também me coloquei no lugar dela, sabe? Eu não fiquei só com a minha emoção. Me coloquei um pouco no lugar dela e fiz aquele exercício de que ela deu o que ela tinha para dar naquele momento, que não é sobre mim, né? Então eu também tirei um pouco essa coisa que não sou eu. Ela tinha algumas questões e acabou refletindo em mim e hoje está tudo bem, sabe? Que até então acho que era um olhar muito não de culpa, mas eu acho que é um pouco isso mesmo, de se sentir um pouco responsável por aquela atitude, eu estou incomodando, o que eu fiz? E aí eu mudei esse cenário e consegui ter um outro olhar sobre isso mesmo, sabe? De que ela fez o que ela podia fazer naquele momento por questões que ela estava vivendo e tá tudo bem, sabe? Sei. Então, hoje, para mim, isso ficou super resolvido. Eu Tá. acho que eu Mas sinto, mesmo estando. Desculpa. não, quando eu penso na situação, depois desse processo, né, que eu trabalhei isso na meditação, me vem assim uma tranquilidade em relação a isso, né? Talvez seja uma memória muito mais distante para mim agora. Eu acho que quando a gente começa a reprogramar é quando as coisas já não gatilham tanto. Então você já não sente Sim, aquele incômodo de antes. sim. Mas mesmo assim é legal repetir, porque no fim a memória ela serve como uma ferramenta para você trabalhar essas crenças aí de que você precisa ser aceita, de que você está sempre incomodando e tal. E aí você pode usar essa memória, mesmo ela não te gatilhando mais, você pode Uhum, usar ela para ir repetindo e sentindo a emoção de ter esse ao máximo, esse adulto ali que te fala, não, tá tudo bem, não, você não tem nada a ver com você, isso é coisa dela, você uhum. é bom o suficiente, você merece ser amada e tudo mais. Acho legal ir repetindo. Sim, não, com certeza, com certeza. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar, que a gente tinha falado, da outra vez você falou de dizer mais não, que você sentia que você tinha que dizer mais não. Eu não sei se aconteceu alguma coisa nessas últimas semanas que você talvez antes diria sim e agora você falou, deixa eu colocar um limite aqui. Eu acho que agora, assim, não estou falando que está mais fácil eu falar não, mas eu consigo
ter um olhar mais observador sobre as situações, porque eu acho que antes de fazer essa reflexão, o sim era uma coisa mais imediata, né? O sim, era sempre o sim. Aí agora eu já recuo, analiso a situação, pode até vir um sim, mas não é uma coisa, eu não me sinto assim na obrigação de falar o sim. Eu estou muito mais reflexiva. Eu senti isso, que apareceu até agora, essa semana, uma possibilidade de fazer uma parceria, tal. E no começo eu falei, putz, mas acho que não sei se tem a ver, tal. Eu fiquei mais pensativa em relação a isso. Talvez, num outro momento, eu falaria, putz, fechou, vou fazer. Porque eu sei que eu tenho capacidade para entregar o que a pessoa está me pedindo. Mas nesse momento, depois disso, eu parei. Eu falei, não, deixa eu ver se faz sentido para mim. Eu quero usar meu tempo para isso, né? Isso faz parte do meu objetivo lá na frente, né? Muito mais um olhar para mim do que querendo agradar o outro, sabe? Eu acho que teve essa virada de chave, né? Até por conta da aceitação. Acho que antes o sim vinha muito mais de forma fácil para mim e sem pensar por conta dessa questão da aceitação. Hoje eu mudei esse olhar. Eu penso em mim primeiro, né? Falando, não, deixa eu ver se faz sentido eu aceitar isso, se vai agregar, se está linkado ao que eu quero fazer ali no futuro, ao meu propósito, se o tempo, e muito também em relação ao tempo, sabe? Se o tempo que eu vou me dedicar a isso faz sentido, se eu não vou deixar de colocar em outras coisas que talvez para mim sejam mais interessantes. Então, eu percebi essa mudança de comportamento, sabe? Que foi bem interessante mesmo. E eu vejo assim como um link muito forte com essa questão da aceitação, né? O sim vir sempre por querer ser aceita. E agora sim, eu já... agradar a todo mundo e agora está mais preocupada em se agradar, né? Também. Sim, total, tô Não é que a recuando. gente muda também da água para o vinho, mas acho que começa a incorporar alguns outros elementos. Então, esse de você querer se aceitar, você querer se tratar bem, querer fazer coisas que fazem sentido para você. E aquela história do preço, daquela dificuldade, né, de colocar o preço e tal, você passou, teve alguma situação onde te pediram para fazer mais barato ou alguma coisa assim? Eu te pergunto porque eu acho que, não sei se você já chegou nessa parte no trabalho, mas na parte dos testes, né? Que quando a gente coloca um desejo que a gente quer materializar, a gente vai trabalhando no nosso merecimento inconsciente, mas o universo testa a gente para saber, mas você vai querer mesmo dizer não, você vai querer mesmo se priorizar você mesmo e não ao outro. E aí, às vezes, aparecem alguns testes. Então, eu fiquei curiosa se tinha aparecido, assim, algum teste em relação a isso. Foi bem interessante, Todd, que hoje eu me sinto muito mais segura, né? Tanto em relação à parceria que eu tenho com o Beto na Foto Square, que eu acabo ajudando bastante nessa parte de orçamento, quanto no outro que eu toco, que é a Cura da Mata. E eu fico muito focada nessa parte de orçamento com ele. E acho que na semana passada veio uma questão, né? Que ele tinha feito um orçamento há uns 2 anos atrás, eu tinha feito com ele na época, e sei lá, era um valor X. E aí a gente fez a conta, naquela época era um valor X, porque ele estava sozinho para fazer o trabalho, só que esse ano ele teria que chamar outras pessoas, enfim, o trabalho aumentou, a equipe aumentaria e meio que dobrou o valor. E aí ele falou, putz, mas dobrou, né? Se a pessoa comparar de um ano para o outro, dobrou o valor. Tá? Eu falei, tá, mas antes era você que fazia tudo, agora não é mais. Você tem outras pessoas que fazem, enfim. Aí eu falei, meu, vamos mandar. E a gente mandou. E eu me senti muito segura, assim, aquela coisa, o valor é esse, é um valor justo, tá certo, a gente não tá, sabe, metendo a faca em ninguém, é um valor... Então eu fiquei muito tranquila. E não aprovaram o trabalho. Mas o que eu achei interessante foi o fato de não terem aprovado, não veio nenhum tipo de culpa, de questionamento de, putz, será que eu deveria? Será que eu fiz mal de ter colocado esse valor? Não, para mim foi muito tranquilo, é o que vale, é o que é. E se a pessoa não aceitar, beleza, é porque ela está no outro momento, tem outro budget, vão ter outras pessoas que talvez façam ou não, também não cabe a mim avaliar. Então, isso foi muito legal, porque tem aquela coisa, né? Eu fiz, e não é o fato de eu ter feito que aprovaram, né? Mas mesmo assim, eu não fiquei questionando se eu estava errada de ter feito dessa forma. Eu me senti segura de ter feito assim, sabe? Então, isso
foi bem interessante essa reflexão. E foi super... Em nenhum momento eu titubeei, sabe? Até o Beto falou, putz, mas se comparar, vai ser quase o dobro. Eu falei, mas eu tô muito tranquila, porque tem um porquê. Na minha cabeça tem um racional de ter sido agora ser mais caro, e eu tô tranquila com isso. Aprovou, aprovou, não aprovou, tá tudo certo. Então... Não, e eu acho que o verdadeiro teste está também como vocês lidaram com a não aprovação. Então, você elevou seu nível de merecimento e falou, não, meu trabalho vale isso, não foi aprovado. Se você, então, depois, ou como você falou, né, fica se sentindo culpado, fica se sentindo mal, fica se sentindo desvalorizado, ou volta para a empresa e fala, não, tudo bem, a gente faz menos, não sei o que, aí você volta para aquele merecimento anterior. Como você está se mantendo aqui, você vai ver como o universo Não, vai te muito compensar. Não, é muito louco mesmo isso, né? É muito interessante. E nesse quesito eu vou ser provado o tempo todo, né? Porque a gente lida com orçamentos diariamente. E a maioria das pessoas sempre choram com o valor, né? Então é um teste que eu preciso estar muito segura, muito tranquila. E me sinto nesse lugar agora. Acho que eu vou ficando cada vez mais forte. Mas me sinto agora muito mais forte do que antes. Porque é algo que vai acontecer sempre. Você sempre testada, né? E é o que você falou, é o preço que eu quero, é o preço que eu acho que eu mereço, é o preço que vale, né? Pela experiência, por tudo, e beleza, vai ter gente que vai topar, vai ter gente que não vai topar. E tá tudo bem, né? Sim, sim. Eu acho que tendo essa consciência, você também sabe distinguir, sei lá, se daí são 4, 5 orçamentos que não são aprovados, também aí você vai falar, putz, não, peraí, deixa eu ver o que, sei lá, os concorrentes estão fazendo, Sim, quanto que eles estão. Então tem também essa lucidez, né, de saber, tipo, não, tô aqui, eu quero levar meu nível de merecimento, mas também eu tenho que entender o que está acontecendo ao meu redor. Mas se é um preço justo, como você falou, se está dentro do mercado, é só esperar que vai vir é, o próximo que vai aceitar. E eu quanto mais a sinto gente vai reprogramando e desbloqueando, mais vão vindo coisas, vão vindo testes, e conforme a gente vai dizendo não para aquilo que não está alinhado com o que a gente quer, mas os testes vão ficando também mais difíceis, né? Então, assim, vai ficando. Talvez esse foi um pouco mais fácil, entre aspas, no sentido de você pedir o X, a empresa falou não. Amanhã pode ser que você peça X e seja uma empresa que seja muito legal para vocês estarem associados, aí você vai talvez titubear, aí você fala, não, tá bom, então eu ofereço menos, e assim você vai aprendendo também como funciona essa dança com o universo de onde eu coloco, né, meu preço, e onde funciona, onde não funciona, e você vai sentindo e entendendo. e também com esse olhar, né, do que é interessante, que vale a pena para sua vida ou não, né? Porque às vezes tem certas coisas que não vale nem a pena você pegar, né? Algumas coisas em relação a valores e que aconteceu isso agora. Tinha uma proposta para eu fazer um freela de produção e tal, mas eu parei e falei, nossa, mas se eu pegar esse freela de produção, eu não posso só pensar no valor da grana também, porque aqueles 3 dias ali eu preciso focar naquilo que eu quero. Então, não, eu vou falar não para esse porque eu tenho um foco que é diferente, sabe? Então, eu já tenho um olhar mais, eu acho que mais apurado, né? Com mais qualidade, assim. É. Resumidamente, eu vejo que a minha relação com o dinheiro mudou um pouco, porque antes eu falava, meu, mas é grana, eu preciso fazer. Não, não preciso fazer, é grana, mas aquilo ali, naqueles 3 dias, para mim vai ter um reflexo que não vai ser positivo, né? Porque eu vou focar minha energia numa coisa que só pelo dinheiro, e que no fundo eu vou acabar, tipo, acabar não colocando foco naquilo que eu quero. Então, tudo isso assim, mais para falar que eu acho que essa relação com o dinheiro vem mudando, né? Não é mais, eu preciso fazer porque, putz, é dinheiro, dinheiro. Tá, é dinheiro, mas, né, vale a pena, né? Faz sentido para mim fazer isso, né? E é meio que isso, faz sentido fazer por esse valor, faz sentido pelo tipo de trabalho, né? Porque senão você acaba pegando tudo que aparece só pelo dinheiro, você fica sem filtro, né? É, Então sem dúvida. eu senti isso, assim, mudou a relação. A relação com o dinheiro eu acho que tá mais leve, mais segura mesmo, assim. Tá. Que legal. Fico Super, feliz. tá Que legal. bem legal perceber, assim, essa...
essa mudança, né? Esse novo olhar mesmo, né? Sim. Eu acho que é isso. A sensação que eu tenho que antes era muito no automático, e agora é um olhar de observadora mesmo, né? Sobre a situação, menos emoção. Tá, Acho que agora a emoção ficou mais resolvida. tá. É, e ouvindo você falar, me dá uma sensação de que baixou talvez um pouco a ansiedade ou a necessidade ou o desespero, né? De tipo, não, preciso fazer, preciso entrar, preciso... Que eu acho que quando a gente começa nesse trabalho também, a gente começa a perceber que tudo que a gente faz no desespero, a gente faz sem critérios, né? Às vezes sem parar para pensar, faz muito no... E você acaba aceitando coisas que estão aquém do que Sim. você quer, dos seus parâmetros, do que você acha importante. Então, quando dá uma baixada nesse desespero, a gente consegue avaliar as coisas também de um E eu jeito acho que isso, melhor. até falando na questão de teste, foi um teste mesmo para mim, assim, que aconteceu, inclusive foi hoje mesmo, que eu até troquei uma ideia com o Beto, falei, putz, pego, não pego, mas na hora eu falei, não vou pegar porque eu acho que não faz sentido, enfim. Então foi, acho que um teste mesmo para, tipo, onde você quer colocar sua energia, né? Onde você quer focar mesmo e da onde você quer que venha o dinheiro também, né? Eu acho que tem um pouco isso, né? Não é para vir de qualquer lado, de qualquer jeito, de forma desesperadora, né? Da onde eu quero que ele venha é onde eu quero canalizar a minha energia, né? Exato. E às vezes para a gente poder canalizar a energia num lugar, a gente tem que tirar de outro. E aí não sei se teve Sim. alguma área da sua vida assim que você percebeu, que você percebe que talvez esteja te drenando energia e que está te bloqueando, impedindo você de se conectar com o que você quer materializar. Eu acho que, na verdade, de um modo geral, é que eu vinha nesse comportamento, assim, sabe? Pegava algumas coisas que não estavam totalmente linkadas ao meu propósito, com o que eu quero, por conta do valor, né? Pelo dinheiro de novo. Então, acho que eu estou conseguindo mudar a rota mesmo, sabe? Então, acho que teve essa mudança mesmo, de canalizar na energia e o dinheiro eu quero que venha daqui, sabe? Para mim isso está mais claro, acho que deu essa clareza. E aí, com isso, consequentemente, tirando as coisas que, né, que não fazem sentido, porque não é ali que eu quero colocar o foco, né? Uhum. Muito legal. E o que mais? O que mais tem aparecido nesses últimos tempos? Apareceu uma questão que eu fiquei assim, que agora para mim está um pouco mais claro, mas que eu fiquei assim questionando, né? Porque eu sempre fiz apresentações de planejamento enquanto eu trabalhava em agência, tal, e para mim sempre foi muito tranquilo falar em público e me expor no sentido de aí a diferença que eu comecei a perceber. Esse falar em público nunca foi um problema para mim quando não está ligado ao emocional, quando é algo que eu não tenho envolvimento emocional. Por exemplo, eu vou lá, faço uma apresentação da agência totalmente profissional. A agência fez ali e tal, me envolvi no planejamento, não sei o quê, mas não tenho um envolvimento emocional. Aí eu percebi, por exemplo, até quando eu fui falar ali num dos eventos da Cura da Mata, que eu fui falar da minha empresa, fui falar de mim, aí vem uma emoção muito grande, eu senti que eu tenho dificuldade de falar em público quando é algo que diz respeito ao meu profissionalismo, né? Tô falando ali de mim, né? Da empresa e tal. E aí eu fiquei um pouco reflexiva. Isso foi uma coisa interessante e diferente que aconteceu. Eu falei, putz, será que é desse lugar da aceitação, né? Porque aí vem muito na Roberta, né? A Roberta pessoa ali, pessoa física, não é a Roberta, só a Roberta profissional, né? Então isso me fez questionar e ao mesmo tempo me colocou no lugar e falou, eu acho que é isso. Então, acho que talvez numa próxima oportunidade que eu vá me expor na empresa, na Cura da Mata, que é uma coisa minha, que é uma criação minha, tal, que tem muita emoção ali, né, que junto, eu acho que eu vou conseguir falar com mais tranquilidade e com mais confiança. Eu senti um pouco isso, assim, eu fiz um pouco esse paralelo, sabe, com essa questão de aceitação, porque
eu nunca tive problema. Assim, eu falei, poxa, mas eu sempre fiz apresentações na agência, apresentava a proposta para um monte de gente, nunca titubeei, nunca fiquei assim, sabe? E aí, de repente, quando eu me vi nesse outro lugar, falando da minha empresa, falando de mim, de emoções ali, eu fiquei mais emotiva mesmo, né? Aí eu fiquei um pouco reflexiva em relação a isso. Mas, resumindo, eu tô louca para me colocar nesse lugar de novo para ver essa mudança de comportamento. Para você se testar. Exatamente, para eu me testar com essa consciência de agora. Sabe? Porque eu falei, Entendi. pô, mas não faz sentido. Eu falei, deve ser esse link aí, vamos ver. Eu acho que pode estar ligado com uma dificuldade de se vender, que pode ser. Aí estou chutando aqui, aí você me fala o que faz sentido, mas acho que às vezes tem um lado da gente nunca ter visto com bons olhos quem se vende, ou a gente ter acreditado que as pessoas que se vendem são ruins, ou que a pessoa que se vende, ela se acha, e isso é uma característica ruim. E acho que tem outro lado, que é um medo de ser visto, porque quando a gente está atrás de uma marca, de uma agência, de uma empresa, é uma coisa, né? Então, se alguém fizer uma crítica, pode até ser que seja uma crítica ao seu estilo de apresentação, uma coisa que você falou, mas é aquela né? coisa. Quando a gente tá se expondo e a gente está vendendo e falando da gente mesmo, eu acho que tem um medo de ser visto, que tem muito a ver com um negócio que Jung dizia, que é a nossa sombra. Que a gente, na nossa infância, quando a gente passa por um sofrimento, a gente pega aquele aspecto que fez a gente sofrer. Então, sei lá, eu lembro de uma vez que eu fiz uma piada totalmente fora de hora, assim, inadequada, e minha mãe me deu uma super bronca. E aí eu peguei aquela minha... Ai, como chama isso? Minha espontaneidade e coloquei na minha sombra. Então, eu rejeitei em mim mesma essa espontaneidade. E aí, conforme a gente não se integra com essa sombra, a gente deixa aquilo guardado, o ser visto inconscientemente se alguém olhar para mim de fato, essa pessoa vai ver aquela minha sombra, ela vai ver as coisas que eu deixei guardadas, porque eu não quero que ninguém descubra. Então é legal, e aí eu tô até tá na minha to-do list fazer um workshop sobre isso, sobre sombra, porque quando a gente integra com a nossa sombra, então a gente aceita que a gente tem aspectos nossos que a gente não gosta, a gente tem aspectos nossos que a gente rejeitou, que a gente tem aspectos nossos que a gente não se orgulha, a gente consegue diminuir ou dissipar um pouco esse medo de ser visto. Porque se eu aceito, por exemplo, a minha espontaneidade, se eu aceito que às vezes a minha espontaneidade é legal e às vezes ela me faz fazer piadas nada a ver. Quando eu aceito isso, eu consigo me expor com mais facilidade, porque se alguém virar para mim e falar assim, nossa, piada inadequada, nossa, você viajou, eu vou falar, putz, realmente. Mas eu já aceitei aquilo. O problema é quando a gente não aceita, porque daí a gente tem medo que outra pessoa pontue isso na gente e vai piorar aquele trauma que a gente já viveu antes. É quase colocar o dedo na ferida, né? Sim. Não faz total sentido. É interessante esse tema mesmo, né? É bem profundo essa questão. Vou tirar o print aqui. Mas é uma coisa bem interessante, porque são vários momentos assim que a gente tem que ajudam a gente a perceber que tem coisas que a gente quer esconder, que a gente não quer que as outras pessoas revelem. Acho que esse seu exemplo é um desses, né? Esse medo de ser visto, e até no workshop de dinheiro eu falo sobre isso, porque quando a gente tem mais prosperidade, a gente se destaca, e aí inconscientemente a gente tem medo de ser visto, então a gente não atrai dinheiro para não se destacar e para não se mostrar e se expor e estar aberto ao julgamento do outro.
Mas também um jeito de descobrir, né, o que está ali na nossa sombra é quando normalmente o que a gente rejeita no outro é algo que a gente em algum momento rejeitou na gente mesmo. Então, quando a gente olha alguém que tem um comportamento X e acha aquilo ridículo, acha ó, acha uma babaca, acha feio, não sei o quê, ou aquilo tira muita gente do nosso equilíbrio, provavelmente é porque a gente não aceitou aquilo na gente. Sim. Então, Mas é bem interessante. Eu acho que tem esse lugar também, né? Que a gente conversou, de você se vender, né? Porque eu tenho essa coisa, essa questão mesmo, essa crença, né? De, poxa, óbvio que se eu estou falando do meu produto, óbvio que eu vou falar bem. E por que o outro vai acreditar que é bom mesmo, se eu que estou falando? Então é uma crença, né? Eu fico naquela. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Falar, lógico, eu tô falando de mim, tô falando do meu produto, tô falando do que eu faço, óbvio que eu vou falar de forma positiva, não sei o quê, e o que garante que isso vai convencer o outro que é bom, né? Que ele não vai falar, ela tá falando isso porque é ela que tá fazendo. Então é meio dúbio aí, né? Se a gente fica nessa. Pelo menos eu fico, né? Um pouco. Eu tô aprendendo a lidar com isso agora, né? Porque, de novo, eu nunca precisei, eu sempre vendi para os outros. E vendendo para os outros, eu fico num lugar muito confortável. Eu tenho muita facilidade em convencer de que aquilo é legal, mesmo eu tendo um envolvimento naquilo, mas aquilo não é meu, não nasceu de mim, foi o que pari, né? Aí eu tô percebendo agora que quando é algo que eu tô parindo, né, que é meu ali, eu fico com mais dificuldade de manifestar, né, o que é aquilo, enfim, de convencer o outro de que aquilo é um negócio bacana, enfim. mas o que você acha que pode estar por trás disso? Você acha que porque você ainda não acredita que aquilo vale? Ou é porque, de repente, você, em algum nível de consciência, né? Você acha feio vender ou acha que a gente não deveria vender o nosso próprio trabalho? Não Você acha que sei, tá viu, por Todd? Eu aí? não tenho uma resposta certa para isso, mas eu também tô aprendendo a lidar com essa situação, né? Porque eu nunca precisei, assim, nunca estive nesse lugar. Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Por ser algo novo, aquele lugar de novo. Você não fala com tanta propriedade, porque ainda nesse momento agora é algo que tá muito no comecinho. Então eu não falo com tanta propriedade, tipo, de várias vivências que eu já fiz e que foi um sucesso, não me sinto 100% segura nesse sentido. Então acho que tem um pouco esse lugar, né, de putz, não fiz nada ainda de concreto, não realizei exatamente assim, tenho experiência sim, estou ao lado de profissionais incríveis, não tenho dúvida que vai ser bom, mas eu não tenho a prova concreta ainda de que é porque eu não fiz. Então acho que isso para mim tem uma importância muito grande. Acho que no meu discurso, eu acho que isso pesa muito, né? Porque é aquela coisa, eu tenho um pouco essa crença de que eu tenho que falar muito bem daquilo que eu domino muito. Se eu não domino, não tenho provas de que funciona, que é real e papá, eu recuo um pouco. Então, eu acho que tem sim essa questão de talvez não ter essa facilidade em vender tanto por não ter uma prova, né, ali de real, né, de ter feito. E qualquer outro ponto, acho que tem esse lado, você falou as duas coisas. Isso, você perguntou, será que é isso? Ou Ou medo de ser visto, né? De medo de ser descobrir visto. algo de você que você quer esconder. Sim. Então, eu acho que é isso, assim, mas tô olhando para esse lugar, porque, de novo, é novo, né? Essa situação para mim é nova, de eu me expor e vender um projeto que eu tô parindo, né? Que é uma criação minha. Não, e eu lembro que a gente falou essa coisa do domínio lá na primeira sessão. Que você falou do Sim, seu pai. também tem essa crença, né? De como que você vai falar de uma coisa que você não está há anos fazendo, né? Então, acho que vem um monte né, de coisinhas ali que tem essa coisa de eu mesma me vender, né? Acho que junta um monte de coisa. Aí é legal se você puder procurar pessoas no próprio Instagram e mulheres, de preferência da sua idade, aquela coisa do testemunho, da inspiração e tal, que saibam se vender.
e olhar um pouco, provavelmente isso vai te gatilhar alguma coisa, você vai olhar e vai falar, nossa, que uó. Mas aí, se passar dessa primeira reação, assim, ou fica ali sentindo aquele incômodo e pensando, puta, por que me incomoda tanto, por que me incomoda tanto, para ver se vem alguma lembrança ou alguma ideia de onde nasceu essa ideia de que para você falar de alguma coisa você tem que dominar. E também para você entender assim quais são, para você se ter essas para você ter essas referências de pessoas que se vendem mesmo sem dominar 100%, porque E tem essa muita ideia gente que faz isso, né? Oi? Isso me irrita profundamente. Tem muita gente que faz isso, eu fico irritada. Eu falo, Então, mas isso gente, tem mais a a ver pessoa com não você entrega do o que que ela com as faz. pessoas. Desculpa, eu falei em cima de você. Não, imagina. Não, eu ia dizer que isso tem mais, essa irritação tem mais a ver com você do que com... Sim, mas eu fico irritada. Eu também falo, gente, mas a pessoa não entrega o que ela tá vendendo. O que é louca? Tipo, fica, puro marketing, assim, sabe? Mas é algo que eu não tenho. Assim, eu Sim. não sou uma vendedora de mim mesma. Né? E me irrita gente que fica se vendendo muito, porque fala, vamos ver se a entrega vai ser. E eu acho que eu tenho essa crença que na maioria das vezes não é. A pessoa se vende muito e não entrega. Então, eu acho que eu preciso mesmo de um testemunho de alguém que se vende muito e entrega muito. Porque eu acho que é esse o ponto. Porque talvez as referências que eu tenho, ou que eu observei até agora, são pessoas que se vendem absurdamente e entregam pouco. Então, acho que tem essa crença de, vou ficar me vendendo, mas será que a minha entrega vai ser, né, proporcional a tudo aquilo que eu estou vendendo? Então, às vezes, inconscientemente, se coloca nesse lugar, você baixa um pouquinho o seu padrão de venda, porque, né, enfim, é E complexo, né? também pode ser um jeito de você se auto-sabotar, né? Porque aí você não se vende e aí o negócio não vai para frente porque você não se vendeu e aí fica naquele ciclo ali. Sim. Que, na verdade, acho que essa é uma boa pergunta. Isso é verdade? De que a pessoa só pode se vender se ela tem o domínio? Né? E acho que aí você falou, procurar provas de pessoas que se vendem e às vezes não tem 100% de domínio, mas entregam. É que aí Sim. você estava falando, né? A pessoa que se vende, mas não entrega. Mas porque o que é o domínio, né? E quando a gente chega num domínio de você dominar tudo de uma área, não sei se isso existe. Talvez o domínio esteja um pouco associado com perfeição, e a perfeição é essa coisa que não existe, mas a gente sempre fica correndo atrás e às vezes a gente se boicota porque a gente não chegou nessa perfeição que, na verdade, a gente nunca chegaria porque ela não existe. Sim, Então, sim. é um jeito da gente se proteger, no fim, né? É. É uma loucura, né? É complexo, mas é muito legal, assim, é interessante. Tem que mergulhar mesmo. Dá uma olhada nisso, porque com certeza é uma coisa sua. E talvez outra pessoa olharia para você se vendendo e falaria, nossa, quem é ela? Outras pessoas olhariam e falariam, nossa, me interessou, quero ver. Então, tudo bem. Uma vez eu fiz um curso que o cara falava que quando a gente vende, a gente está fazendo um serviço para o outro, né? A gente está ajudando a outra pessoa a concretizar os sonhos dela, como se a venda fosse um favor, né? Tipo, Sim, eu vender para você e te contar o quanto o meu projeto vai fazer bem para você, eu estou te fazendo um favor, eu não estou te empurrando uma coisa que não vale nada só para você gastar seu dinheiro comigo. sim. É mudar o olhar, né? Mas não é fácil, mas acho que vale dar uma olhadinha aí no Sim, vale onde super. nasceu isso aí. Sim.
Porque é algo que eu reparei e falei, nossa, eu fiquei reflexiva mesmo em cima dessa ação mesmo. Falei, nossa, mas por que que eu tive esse tipo de reação? Por que que foi tão difícil? O que que tem por trás disso, né? Que, obviamente, se tem uma emoção, tem algo por trás para ser investigado, né? Sim. Então eu fiquei bem reflexiva em cima disso, assim. Eu falei, qual é o gatilho ali, né? O que que tá gerando isso, né? Isso me faz lembrar de novo a minha experiência em loja, que foi quando eu aprendi a vender, porque eu sempre vi com maus olhos. A Sim, pessoa que vendia achava uma coisa tão feia vender. É, E eu tinha dó do cliente, então eu achava que se eu mostrasse muita coisa para o cliente comprar, eu falava, ai, tadinho, mas ele não precisa gastar tanto. E não é assim, a pessoa, a gente está fazendo ali um favor, literalmente. claro. Mostrando as coisas para ele e falando, meu, você leva o que você quiser. Mas acho que tem também um aspecto, pelo menos para mim, quando eu aprendi a vender, tinha aquela coisa do preço que eu falei da outra vez, mas acho que tem um toque de fingimento. E aí não sei se essa é a melhor palavra, porque a gente associa, né, falsidade a coisas ruins, mas acho que uma coisa que eu aprendi nas vendas é que tudo que você fala com assertividade, com confiança, o cliente ele vai acreditar em você, ele não vai lembrar as palavras que você falou. Então não é porque eu falei, sei lá, na minha época, né, de maquiagem, que esse produto tem o pigmento XYZ e por isso ele é bom para você. Ele não vai lembrar do pigmento, mas ele vai lembrar da segurança que eu transmiti e a segurança que ele comprou sabendo que aquilo era bom para ele. Então, às vezes a gente não sabe, mas só de falar de um jeito mais com mais firmeza, a gente já consegue vender aquilo. Então, eu lembro às vezes na loja que a gente vendia produtos de pele, né, de skincare, aí são milhões de ingredientes, não sei o quê, e às vezes eu me confundia, eu falava o ingrediente de um produto no outro, e eu não achava que eu estava mentindo para o cliente, não era isso. Eu também não ia falar isso aqui é para pele oleosa, isso é para pele seca, não isso. Mas sabe quando você está falando o nome do ingrediente? Composição, Caguei. né? Falei errado, mas falei com a mesma convicção, como se estivesse falando certo. Então, acho que tem também um toquezinho disso, assim, nem tudo precisa ser tão, assim, que a gente tem que dominar tudo e saber tudo perfeito. Uhum. É, Sim, acho que também se permitir um pouco, né, fazer uma certa performance só para você conseguir fazer esse favor para o outro, que é dele comprar o seu serviço e ficar satisfeito, que ele vai ficar. sim, total. Estamos aí aprendendo, né? Não é fácil, mas vale a pena. Sim. E apareceu mais alguma coisa? Tem mais alguma outra coisa que você queira comentar? Eu acho que não, Todd. Que eu me lembre agora, eu acho que foram esses pontos, né? Que eu achei interessante, assim. Eu acho que a gente falou algumas coisas que foram bem legais, assim, que eu me lembro agora, eu acho que passamos uns pontos aí de mudanças de comportamento que eu fui passando aí desde o início até agora, que estão sendo bem importantes, que eu estou de fato percebendo a diferença aí no meu presente, né? Que isso para mim foi muito legal, que eu falei, né? De você olhar o presente, passado e futuro e conseguir no presente mudar as coisas, olhando para o passado e focando no que você quer, né? Sim. Então isso para mim está fazendo muita diferença, esse olhar, assim. Que bom, fico feliz. Eu também. Olha. Uma delícia. Bom, então a gente encerra aqui essas 6 semanas ao vivo no Instagram, Sim. mas vou adorar se você continuar, porque acho que já deu para você ver um pouquinho. Agora sou eu que estou vendendo. E Para estou você prestando atenção. Para aprender ver um também. pouquinho, né, os benefícios desse trabalho e adoraria que você continuasse no plano de assinatura anual, que eu acho que é o mais legal e acho que deu para ter esse gostinho assim de como
te fez bem, né, pelo que você está falando, mas como também são várias camadas, né, que a gente vai tirando e vai limpando até a gente chegar na nossa essência. Então, não é uma coisa que em 6 semanas a gente Não, consegue não é. chegar Eu no acho que cerne da um questão. trabalho, desculpa, Todd, é um trabalho contínuo, né? Quanto mais você mergulha, mais você descobre, mais você trabalha, mais... Não é uma coisa pontual mesmo, né? Eu acho que isso com o seu trabalho e com qualquer coisa de autoconhecimento, né? Quanto mais a gente vai mergulhando, mais a gente vai descobrindo, mais a gente vai limpando e mais a gente vai entendendo as coisas, o funcionamento da vida mesmo, né? E eu, pelo menos, vejo como um trabalho eterno. Acho que enquanto eu estiver viva, eu vou estar o tempo todo olhando para isso e tentando buscar ser uma pessoa melhor mesmo. E acho que é através do autoconhecimento, né? É através desse olhar sobre você, sobre as suas atitudes, sobre o que te incomoda, sobre o seu passado, a forma como você foi criada, porque você é reflexo de tudo que você viveu, né? De referências, enfim. Então, tem que ser trabalhado mesmo, né? Então, adoraria que você continuasse. O plano de assinatura anual são R$ 105 por mês, mas aí eu estou dando nesse momento o primeiro mês de graça, então sai menos de R$ 100 por mês, e aí tem uma sessão mensal comigo. Esse desafio aí das 6 semanas a gente fez as reuniões semanais, mas acho que espaçando mais também dá mais tempo de aparecerem mais testes e mais sinais e mais coisas para discutir. Dá tempo também de, às vezes, dar uma desencanada e depois voltar, porque acho que todos os trabalhos de autoconhecimento também chega uma hora que a gente fica, dá um fartão da gente mesmo, e é natural, e é normal, né? Aí você para um pouco, aí depois você volta. Então, acho que esse tempo das sessões a cada um mês, eu acho que dá certinho. Aí, se quiser fazer mais, aí... Não, vamos falar, Todd. Eu vou te chamar depois no WhatsApp Tá bom. para a gente continuar aí. Mas, nossa, tá escuro, né? Tá escurecendo aqui. Eu fiquei, de repente, eu olhei e falei, meu Deus, ficou no breu. Mas agradeço super a oportunidade de ter feito esse trabalho, de conhecer esse seu trabalho. E super, de verdade, me sinto honrada aí. Vamos conversar assim, eu quero continuar. Eu acho que tem muita coisa ainda para olhar, para trabalhar, para fazer. E fiquei muito feliz aí de dividir essas 6 semanas e me senti muito à vontade também, apesar de ser, acho que isso é muito legal, apesar de ser ao vivo no Instagram, você deixa, pelo menos me deixou super à vontade, falei tudo que eu estava com vontade de falar mesmo, não tive, às vezes até esquecia que estava numa sessão ao vivo no Instagram. Então, acho que isso é muito importante também, né? Eu acho que você trabalha também isso, traz um pouco das suas vivências e isso aproxima bastante, assim, eu acho que é muito legal a forma como você conduz e só agradeço aí por tudo até agora. Eu que agradeço. E continue esse trabalho, porque é muito importante, assim, é um bem que você faz para a humanidade mesmo, de verdade, de coração. As pessoas precisam disso. Então, é um trabalho mais que necessário. Estou focada aí. É isso mesmo. Continue no foco, porque é mais necessário e você faz muito bem. Então, acho que você está no lugar certo mesmo, de verdade. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo enorme antes que eu fique totalmente no breu aqui. A gente vai se falando, Todd. Tá, joia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Beijo. Tchau.